Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para falarmos ainda naquela série de relacionamentos, mas eu estou ultimamente nos últimos vídeos focando, né, os aspectos da administração corporativa, né? Então vamos falar aqui do o famoso CEO, né? E eu quero passar aqui para esse CEO, né, para essas pessoas que são presidentes de companhia. Alguns até eu acho que hoje em dia já tem uma certa ideia a esse respeito, porque isso já está tomando aí como uma coisa comum, né, em todas as grandes empresas e tal. Mas é o conhecimento da dimensão maior magnética, né, para que ele entenda a sua função na empresa. É óbvio que quanto mais se sobe na escala empresarial, mais político a pessoa se torna, então ele, óbvio, não vai se ocupar da operação do negócio, mas vai se ocupar das estratégias, etc., né, do empreendimento. E se ele é um executivo e não o dono da empresa, né, o grupo que é dono, ele tem que prestar contas aos donos, aos acionistas da empresa, daquilo que ele está fazendo, ou seja, a liberdade dele agir é uma liberdade sempre limitada, embora esse tipo de administração é sempre dada a ela bastante liberdade, porque o que os acionistas cobram é resultados, né? Eles olham o balanço no final do período e está tendo lucro, tá bom, se não está tendo, tem que dar jeito de ter lucro. Mas uma coisa que é interessante é que muitas vezes a sobrecarga de responsabilidade nesse tipo de pessoa começa a desvirtuar o seu sentido de vida com o sentido do administrador do negócio. E é aí que eu quero colocar essa parte espiritual, porque o resto das questões, até se é CEO, né, aquele chefe da corporação que está comandando tudo, ele já sabe, ele já tem experiência, por isso chegaram a ser escolhidos para esse cargo, né? Mas é um detalhezinho muito sutil, o magnetismo. Então, numa função desse tipo, a intuição e essa parte mais que é mais mental, ela extrapola, ela sai do campo meramente operacional, administrativo, financeiro da empresa. Então esse administrador, até para resguardar a sua própria saúde, deve ter um hábito regular, disciplinado, de fazer meditações, fazer avaliações em que ele deixa o pensamento vagar, para poder ter as intuições daquilo que deve ser feito, para ter, digamos, os insights, né? Como eu gosto de falar, insights para tomar determinadas decisões, principalmente as decisões mais difíceis, né? No campo concorrencial, né? No campo das finanças da empresa, etc., que ele tem que dar um direcionamento. Obviamente que um administrador desse porte, ele não vai ficar ocupado na leitura de tudo que é contrato, todas as coisas, para poder ver se está fazendo certo. Ele, afinal, ele não é um fiscal dos seus subalternos. Para isso, essas empresas já contam com as suas auditorias, né? Naturalmente, cuidando de ver se está tudo certo. Mas ele tem que cuidar da sua saúde física e mental. A gente vê muito esses executivos fazerem ginásticas, fazerem corrida, embora a corrida não seja lá uma coisa muito saudável. A corrida, ela sobrecarga o organismo, e o que essas pessoas precisam é ter o organismo entrando numa paz interior, e o que a gente chama aqui na Ordem da Coroa, num estado de patai, de paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Agora, como é que ela vai fazer isso? É simplesmente
não deixar que entre dentro do seu ser todas as questões, todas as preocupações ligadas ao seu negócio, né? Aquilo que ele está dirigindo. E sim que ele busque um conhecimento e um reconhecimento de si mesmo. Porque muitas vezes, num cargo desse tipo, existe uma pressão muito grande, primeiro dele não perder o emprego, porque a pressão é muito grande, as exigências são muitas, e ele então se desestrutura internamente. Então ele se perde o emprego, ele vai ficar uma pessoa acabada, porque ele, na verdade, ele assumiu, às vezes até egoicamente, a condição de que ele era aquele administrador. Ele não é o administrador, ele está administrador, né? Então ele tem que começar a ter essa visão, olhar para si mesmo e valorizar o seu ser. Aí ele vai ter uma firmeza muito maior para a tomada de decisões, porque ele vai olhar com o ego completamente neutralizado, porque o ego é um problema. A grande tensão que essas pessoas têm é perderem o cargo e perderem o prestígio que têm por terem esse cargo. Porque o prestígio é do cargo, o prestígio não é da pessoa. A pessoa, quando deixa um cargo desse, ela não tem mais o mesmo prestígio. Então, o que acontece? O ego da pessoa faz com que ela crie um pavor de perder, então ela começa a misturar ações que seriam produtivas, no sentido amplo, né? Positivas para alcançar determinados objetivos, para ações que vão causar uma aparência de eficiência ou eficácia para que ela permaneça no seu cargo. Ou seja, é como se ela estivesse negociando as suas ações para permanecer no cargo, né? Quer dizer, ela não estaria ali olhando com uma dimensão, sabendo os riscos que corre, mas também não tendo aquela preocupação em perder o cargo. Ou seja, ela continuará sendo a mesma pessoa, estando no cargo ou não. Esse é o trabalho que eu recomendo ao CEO. Não seja você o seu cargo, porque a hora que você não tiver mais o cargo, ou porque você se aposentou, ou seja porque você perdeu o mesmo cargo, porque a gente sabe que a cobrança é muito grande, basta ter algum acontecimento fora da curva para se decidir mudar a direção, né? Por exemplo, uma empresa de aviação, que quando cai um avião por qualquer razão de deficiência da empresa, óbvio que o seu principal administrador será responsável, porque foi na sua administração que aconteceu o acidente. Então, isso tudo o que eu estou falando é para a pessoa do CEO, não é para o administrador, porque isso aí cada um sabe direitinho o que tem que fazer, conhece, porque senão ele, como eu disse antes, não estaria ali sendo escolhido para aquele cargo. Então ele tem que buscar as transformações interiores de modo que ele consiga dissociar o seu ser do seu estar. Ele não é o administrador, ele está administrador, porque quando ele não estiver mais no cargo, ele continuará sendo a mesma pessoa. Isso é um trabalho que a gente tem que desenvolver. A Ordem da Coroa existe também para a autorrealização de qualquer um, seja uma pessoa numa função mais simples, seja um dono ou um administrador de uma grande empresa. O caminho é o mesmo, é do autoconhecimento, e é o caminho de dissociar o ser do estar. Parece difícil? Realmente é difícil, mas exige uma ação disciplinada nesse encaminhamento. Então, para a própria saúde desse administrador, né, e para também a vida dele como um todo. Ele amanhã está em outra atividade ou não está mais naquela atividade, também pode ser por aposentadoria, mas ele verá que ele estará consciente que o prestígio não será o mesmo, mas também isso não vai importar coisa nenhuma, porque ele vai sempre olhar o eu sou.
e nunca o eu estou, né? Então esse é o recado que eu quero dar para esses grandes administradores, olhar mais a sua parte espiritual, ao seu magnetismo cósmico, né? Olhar um pouco mais além daquilo que o dia a dia, o seu dia a dia promove, né? O seu status, o seu prestígio, o seu conhecimento, a sua fama, enfim, tudo isso aí é importante para efeito daquela própria atividade, mas é preciso reconhecer que antes de qualquer coisa você é uma pessoa e não um robô que está a serviço de uma empresa. Por isso que a gente deve olhar que o ser humano é corpo, mente e espírito. A gente não consegue dissociar essas três partes e as três partes devem ser olhadas com a mesma importância. Aperfeiçoar-se profissionalmente, melhorar sua mente para ter maiores conexões cósmicas, né? E também cuidar da saúde do corpo. Todas se entrelaçam, porque quando você está com uma excessiva carga de preocupação com o seu próprio destino, você está afetando a saúde do seu corpo, por causa exatamente da quantidade enorme de adrenalinas, corticoides e substâncias tóxicas que vão impregnando o seu corpo e amanhã doenças graves podem surgir. Então, esse é o recado e eu desejo a todos um verdadeiro estado de Patai, né? Repetindo, é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. O meu mais profundo Namastê.